E se você está com dinheiro parado aí, quer fazer esse valor render cada vez mais, conheçam a Monteiro Viana Investimentos. Eles são um fundo de investimento independente que trabalham com o seu capital no mercado financeiro através de operações day trader. Se você pensa aí a médio e longo prazo, vocês têm que conhecer a Monteiro Viana, porque assim o seu dinheiro vai render muito mais. Para saber mais, acessem www.monteiroeviana.com.br ou através do Instagram, @MonteiroEviana. O melhor cartão de benefícios de Rondonópolis é o Plano Vida. Com ele vocês conseguem descontos em mais de 150 parceiros e convênios por toda a cidade. Consultas, exames, dentistas, tudo isso por um preço muito acessível, tá? E para você ser um associado, é só R$ 21,00 mensais. Agora o Plano Vida também está com um festival de prêmios no final de ano. E você pode concorrer à geladeira, à moto, à máquina de lavar e também ar-condicionado e vouchers de R$ 200. Então tá muito recheado essas premiações aí e eles esperam você para você também ser um associado. Para saberem mais é só entrar no www.planovidamt.com.br ou também através do Instagram @planovida.mt. Vocês vão saber de tudo que acontece por lá. E fiquem aí com o nosso bate-papo agora que tá muito legal. Oi, meus amores, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do Share com Elas, um podcast feito para todas as mulheres. Eu sou a Nath Goulart e hoje vamos estrear um quadro no programa, um quadro novo, um Vinho Com, onde a gente vai entrevistar convidadas muito especiais, sempre na companhia de um bom vinho. E o tema de hoje, gente, é transição de carreira. Antes de começar, eu quero pedir para você ir aí no nosso Instagram e nos seguir, @sharecomelas, tá bom? Então, acompanhe lá o nosso conteúdo também pelo Instagram. De acordo com a revista Época Negócios, hoje as carreiras não são mais previsíveis e lineares como eram antes. Primeiro porque as profissões que movimentavam a economia há alguns anos estão gradualmente cedendo espaço para outras, com as mudanças trazidas pela tecnologia digital. As empresas vêm substituindo antigos papéis por outros bem diferentes no processo que vem sendo chamado de transição digital. Quando as pessoas que vivem essa transição começam a ver o seu papel original perdendo importância na organização, sua melhor opção é migrar para uma carreira nova. E também tem uma pesquisa sobre o comportamento das pessoas pós-pandemia, realizada por uma plataforma de buscas online, que aponta que 53% dos brasileiros querem mudar de profissão após a Covid-19. Segundo o relatório chamado Protegendo o Futuro do Trabalho, os motivos mais citados são equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o desejo por um salário mais alto, a busca por uma função mais significativa, reduzir a quantidade de tempo trabalhado e trabalhar por prazer. Bom, a primeira entrevistada desse nosso quadro Um Vinho Com é formada em administração de empresas, atuou no ramo de moda por muito tempo, sendo referência na área e hoje é sócia de uma construtora e incorporadora. Tinha ninguém mais expert em transição de carreira para a gente trazer aqui, né, Ana Flávia? Obrigada pelo convite. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Que legal, Ana. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda. A gente está muito feliz também que você aceitou o nosso convite. Hoje nosso papo vai ser muito gostoso, regado a um bom vinho, fazer um brinde. Essa é a melhor parte. Gente, conheço a Ana da moda. Porém, agora a Ana é de outro ramo, né, Ana? É isso aí. E eu queria começar esse papo falando um pouquinho lá mesmo do começo. Quando você teve que escolher um futuro profissional. Quando você entrou na faculdade, você entrou logo após o ensino médio? Como que você chegou e pensou, vou fazer administração? Simplesmente não falando isso.
Eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Mudei muito de opinião no meio do meu ensino médio. De engenheira, advogada, arquiteta. Na época eu cheguei a cogitar. E no final das contas, no terceiro ano, na época eu morava em Ribeirão Preto. E aí prestei as faculdades. Eu passei em economia na UFMT. Aí eu falei, acho que meus 2 irmãos são economistas. E aí eu acabei ficando um pouco influenciada. Mas decidi não fazer. E aí fui fazer cursinho. Fiz 6 meses de cursinho. E foi quando eu passei em administração. Meio que... A faculdade te escolheu. Meio que a faculdade me escolheu. Eu não gostava do dia a dia do cursinho, assim, sabe? Eu sou muito prática, eu sou muito do fazer, sabe? Sim. Gosto muito de estudar, sou muito, muito dedicada em absolutamente tudo que me proponho a fazer, mas eu sou muito da ação. E aí, quando eu passei na faculdade de administração, aquela velha conversa, né? Administração você vê um pouco de tudo. Sim, mais geral, né? Mais geral. E aí eu falei, eu vou fazer. Se eu não gostar, eu saio em 6 meses. Sim. E aí, na época, eu até pensei em fazer moda e administração. Só que aí, fui deixando. Sim. Saí, me formei e meio que a faculdade me escolheu mesmo. Sim, é engraçado, porque... Comigo também foi parecido, assim, a faculdade meio que me escolheu. Eu tava perdidaça, eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu não sabia o que eu tinha dom, se eu tinha algum talento, era obscuro demais para eu entender o que era. E eu fui pro ramo da saúde, que eu achava que era bacana, que era legal. Aqui em Rondonópolis, um dos cursos que tinham que me interessava foi enfermagem. E simplesmente fui com a cara e com a coragem. Nunca tive, assim, ai meu Deus, um sonho de ser. Mas terminei a faculdade, ok, só que eu nunca atuei. Então eu também passei ali por uma transição de carreira. Na verdade, eu nunca cheguei a trabalhar na área, né? Mas é muito complicado, né? Essa questão de você ter que escolher um futuro da sua vida profissional com 16, 17 anos. É um absurdo, na verdade. É muito louco. Eu acho que... Espero que isso vá se mudando, né? Na verdade, eu acho que, levando pela minha experiência, seria muito bacana se eu tivesse tido experiência profissional lá atrás, né? Sim, quando ainda jovem. Sim. Quando ainda adolescente, né? Sim. Eu não tive. O que eu percebo é que os jovens de hoje, eles já têm um pouco mais de experiência, assim, já consegue ter, mesmo que como trabalhando ali de rede social ou trabalhando dentro de um, como chama? Tipo um... Jovem aprendiz? Um jovem aprendiz, ou dentro do colégio formam-se grêmios. Sim. É interessante você ter um pouco de convívio. Sim. Eu saí muito, muito perdida, assim, não tive muita orientação. E em casa, todo mundo foi orientado a fazer economia, administração, direito. Meus pais sempre influenciaram muito a gente nisso. E aí eu fui fazer o que dava para depois trabalhar com o que eu quisesse, sabe? Sim. E como que surgiu a moda na sua vida? Então, quando você entrou aí na faculdade de administração, você já tinha um pezinho na moda que você já queria fazer? Sim e não, assim. Eu sempre gostei de consumir o conteúdo sobre moda. Sim. Mas eu nunca fui a amiga mais estilosa do colégio, muito pelo contrário. Sério? Eu sempre tava de camiseta rasgada, básica, e calça jeans e sapatilha. Mas eu sempre gostei muito de consumir. Então eu tava básica, mas eu sabia o que tava rolando no desfile de Paris, sei lá. Eu gostava de consumir sobre isso. Mas em nenhum momento eu pensei em trabalhar com isso. Eu me formei, fui estagiei no Banco Itaú em São Paulo. E aí, quando eu estava para ser efetivada, eu falei, não quero isso. Eu realmente não gostava, eu não me via ali. Eu gostava das pessoas, eu gostava do ambiente, mas eu não gostava do o que eu fazia, de fato. Sim, a sua função. E aí eu decidi, falei, eu vou voltar para Rondonópolis. Não quero mais morar em São Paulo, eu morei 6 anos lá, um pouquinho mais. Aí eu falei, eu vou voltar para Rondonópolis. E aí quando eu voltei para Rondonópolis, vou fazer um processo de coaching. Na época estava bombando o processo de coaching. Falei, eu vou fazer. E aí, para eu conseguir entender onde eu vou trabalhar. Você veio desempregada, com a mão na frente e outra atrás. Literalmente. Tipo, o que eu vou fazer da vida? Sempre tive muito apoio dos meus pais, né? Mas, assim, de decisão profissional eu não tinha tomado. E eu fiz o coaching para definir. Eu vou trabalhar em que área da administração, né? Eu vou trabalhar no RH, vou trabalhar no financeiro, vou trabalhar em banco. O que eu vou fazer?
Só que na minha cabeça eu queria voltar para Rondonópolis. E aí foi quando eu conheci a Thaís, fiz o processo de coaching com ela. E aí no meio do caminho eu percebi alguns pontos fortes, assim, sabe? Que depois você vai ver que durante todas as minhas trocas profissionais, esses pontos sempre me tem algo em comum. Exatamente. Tem que ter, né? Não é possível que você é tão eclética. E aí foi quando eu comecei. Eu identifiquei que eu gostava de trabalhar com o público. Sim. Identifiquei que eu gosto de passar conhecimento, né? Então, trabalhar com uma coisa que eu não ensinasse outra pessoa a fazer, isso não me satisfaz. Assim, eu não ficaria 100% satisfeita. Sim. E aí foi quando eu, tá bom, vou trabalhar com moda, mas eu o quê? Vou abrir uma marca? Não, nunca gostei de desenhar. Vou abrir uma loja? Não, também não na época não tinha essa vontade. Aí eu fui fazer um curso na Escola São Paulo, em São Paulo, que você fazia um pouquinho de cada coisa. Você passava pelo figurino, você passava por styling, você passava por tudo. E tinha uma aula lá de 2 horas de consultoria de imagem. Falei, opa, calma lá. O styling, quando você faz roupa para capa de revista, é sempre uma coisa muito sonho, assim, sabe? Uma coisa não é real. E quando eu vi a consultoria de imagem, eu consigo trazer moda para pessoa física, para pessoas como eu. Pessoas reais, né? Pessoas reais. E aí foi quando eu me encantei. Eu acho que qualquer pessoa poderia te contratar para fazer um styling. Exatamente. Né? E o legal da consultoria de imagem é que você consegue trabalhar com um monte de coisa, né? Mala coordenada, tem a parte do styling, tem a parte de... eu acho muito legal a parte de você chegar e mudar o guarda-roupa da pessoa, pegar a moitinha de costureira, de doação e o que faz sentido para você, porque realmente, principalmente nós mulheres, a gente muda de fase, muda de gosto pessoal também, né? E era uma ferramenta muito legal também de autoconhecimento. Sim. Na verdade, é um processo de autoconhecimento. Tanto para consultora, né? Sim. Porque não tem como a gente ter um olhar viciado sobre quem a gente é. Sim. Né? Quantas pessoas, depois que vira mãe, já olha o guarda-roupa e fala, mas eu não sou mais essa mulher. Mais sentido pra mim. Ou, sei lá, foi promovida no trabalho. Eu também não sou. Eu quero passar uma imagem. Eu tô com dificuldade em que as pessoas enxerguem quem eu realmente sou. E às vezes é um ajuste, assim, sabe? Eu nunca gostei de vender, e de fato eu vendia, porque era um produto meu, eu nunca gostei de vender a moda como uma coisa inacessível, do tipo, eu sei como resolver seu problema, mas eu nunca vou te explicar como faz isso. Muito pelo contrário. Você ensinava a pessoa. Eu ensinava. Que é um pouco do seu propósito. Né? Exatamente. Então, assim, eu falava para as minhas clientes de consultoria, eu tinha cliente fixa, né? Que eu encontrava a gente tinha algumas horas por mês. Sim. E eu falava, eu vou terminar esse trabalho quando você não precisar me ligar mais. Quando você conseguir identificar o que você gosta, que tem a ver com o seu estilo, que é uma boa compra. Dar uma autonomia para a pessoa. Exatamente. Né? Foi aí que no finalzinho eu criei um workshop, né? Na verdade, eu criei um treinamento que era justamente para isso, para as pessoas que não queriam passar pelo processo de consultoria, mas que queriam saber um pouco sobre isso, né? Queriam ter essa autonomia. Que também aí foi, assim, o ápice do meu propósito, porque eu tava falando uma coisa que eu amo e ensinando, né? Sentiu mega realizada, né? Super. E você também fazia corporativo, né? Fazia. Que você fazia Cuiabá. Como que era o trabalho no corporativo? No corporativo, geralmente, era para pensar em uniforme, né? Então, pensar numa roupa que comunicasse os valores da empresa. Sim. Ou se não, eu já tive clientes em Cuiabá que eles não tinham uniforme, mas a gente fez uma consultoria de imagem para cada funcionário. Entendi. Então foi um processo bem longo, mas foi maravilhoso. Legal. Eu adoro, eu tenho contato com eles até hoje. E era uma equipe de vendas e que precisavam passar os valores ali, que ele estava de cara com o cliente final, né? De nada adianta você ter uma empresa redonda ali dentro, né, rodando todos os processos, mas quem está na rua vendendo a sua empresa não condiz com aquele... A imagem da empresa. Exatamente. Né? Era mais ou menos esse trabalho que eu fazia. E quando você resolveu deixar a administração e partir para moda, você sentiu, assim, uma culpa dentro de você? Meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Como que foi isso? Engraçado. Não, nunca tive. Nunca... É que assim, na época eu não estava trabalhando, já tinha saído do banco, né? Sim. Então eu não tive que fazer uma escolha assim, vou parar de trabalhar. Eu realmente saí, então eu estava desempregada. Foi uma aposta. Eu tinha um único medo, porque eu estava vendendo
um serviço que ele não era conhecido nem nos grandes centros ainda. Era um conhecido, mas não era largamente conhecido. Sim. E eu decidi vender isso no interior do Mato Grosso. Então, eu tive muito trabalho ali no início de explicar para as pessoas o que de fato eu fazia. E não foi fácil, foi quase um ano fazendo evento de graça, atendendo gente de graça. A Thaís sempre falou para mim, nunca faça de graça. As pessoas precisam dar valor no seu trabalho. Mesmo que você cobre o mínimo, mesmo que seja uma ajuda de custo. Mas nunca faça de graça, porque senão a pessoa nunca vai ver como um trabalho. Sim. Mas eu fazia, de vez em quando eu fazia. Principalmente para criar o bochicho, né? E comecei, na época que eu comecei a consultoria, as minhas maiores referências, que eram minhas professoras em São Paulo, não existia Instagram de consultora. Era uma coisa assim, as melhores consultoras eram muito reservadas. Não se falava, vendia ali os cursos, mas não ficava postando o cliente, não postava antes e depois, não postava. Era quase assim, era até um pouco julgado sobre isso. Mas eu sempre tive um perfil de comunicação. Sim. Então eu não me via naquele perfil muito fechadinho, muito na caixinha. Aí eu falei, não, calma lá, vamos começar a falar desse negócio aqui no Instagram. E não necessariamente você precisa expor a cliente para falar disso, né? No final não, no meio, assim, logo depois que eu comecei a ter um fluxo de clientes, as clientes queriam aparecer. Pediam, né? Posta essa foto, posta não sei o quê. Legal. Já queriam aparecer. É porque eu acho que também cresceu o consumo, né, no Instagram e tal, as pessoas começaram a ver com outros olhos, né? E mais que isso, às vezes eu fazia um atendimento e elas falavam, não, Flávia, posta, porque quando eu fui contratar o seu trabalho, eu vi que você postou de tal cliente e foi isso que me fez fechar com você, então posta isso também. Com certeza. Aí eu ia e postava. Mas aí depois, no meio desse caminho, começou a surgir o trabalho de influenciadora, que eu era completamente contra. Assim, contra por quê? Verdade, tem mais uma vertente. Tem. Moda ali, né? Embolou assim, não citamos, mas realmente você era referência também. Ainda as pessoas ainda sentem falta. Às vezes me perguntam, mas cadê a Ana Flávia? Ela sumiu. E eu também sinto falta. Eu sou ainda, eu sou seguidora. E é muito legal que você conseguia trazer a informação do seu trabalho junto com a publi, tranquilamente. Eu ficava um pouco doida com isso, né? Mas imagino. Não é fácil conciliar. E, na verdade, pra deixar claro, assim, por que eu não queria na época? Porque eu trabalhava com essa loja, né? Com essas lojas, no geral. Sim. Então, eu não podia deixar não podia deixar a sensação com a minha cliente de consultoria que eu tava oferecendo aquela roupa porque eu era contratada para fazer publicidade. Então, eu não aceitava. Sim. As pessoas falavam, Ana Flávia, se você tiver uma cliente de consultoria e trazer ela para a loja, eu te pago uma comissão. Eu não aceitava. Isso acontece muito. Acontece, centros, assim, né? Acontece. Mas eu não aceitava, porque eu já estava ganhando da cliente para indicar a melhor peça para ela. Sim. Ganhar 2 vezes, na minha concepção, assim, não ia dar certo. Sim. Eu ia me sentir muito mal. Então eu falava, não, se você quiser dar algum tipo de comissão, dá em desconto para cliente, que aí você acaba fidelizando a cliente aqui dentro da sua loja. Eu não tinha interesse em ganhar 2 vezes. Aí depois de muito tempo eu comecei a aceitar o trabalho de influenciadora, que também foi onde eu me descobri, assim. Sim. No final eu tinha bastante... Comunicação nata, né? Acho que você acaba... Sabendo desse seu forte, você vai para qualquer área, né? A comunicação. Inclusive, hoje você trabalha com comunicação também. Trabalho. Né? Na sua área de hoje. Trabalho. É completamente diferente, né? A linguagem é muito diferente. Sim. Eu ainda estou encontrando ali a maneira que eu vou falar. Porque o público é muito diferente, né? Imagina. No Instagram eu parecia com espinha, cabelo para cima, escovando o dente, dançando. E isso que fidelizava as pessoas no meu Instagram. Com certeza. Na consultora eu não vou de jeito nenhum fazer isso, né? É um público que ele busca um investimento sólido. Sim, então, é uma linguagem mais formal. Mas eu também trabalho com comunicação ali dentro. Sim, legal. E você acha que hoje, Ana, os jovens, eles se sentem mais livres em mudar de profissão, assim, do que, por exemplo, a geração dos nossos pais? Porque eu vejo muito que na geração dos nossos pais, dos nossos avós, era aquela carreira longa, que a pessoa se aposentava pela empresa e não saía dela, sabe? E hoje eu vejo que os jovens estão se arriscando mais, procurando mais o seu propósito.
Você enxerga isso com algum motivo? Por que será que nós estamos assim hoje? Eu acho que tem mais opção hoje. Conversando, sei lá, com meu pai, a geração dele, basicamente era advogado, engenheiro, médico e, sei lá, mais alguma outra. Sim. Ou senão um cara que não tinha opção de escolher estudar. Sim. Tinha que trabalhar desde muito cedo. As pessoas casavam muito cedo, tinha filho muito cedo, tinha responsabilidades muito cedo. Então era uma geração que logo, muito novo, já tinha que ter algum certo de responsabilidade, né? De colocar dinheiro dentro de casa. A geração mais nova, e eu já me incluo nisso, tem mais opção. Então, quantos tipos de engenharia você tem hoje, né? Sim. Você tem engenharia mecatrônica, engenharia civil, Vixe, tem engenharia de alimentos, tem muita coisa. Só da parte tecnológica hoje também, que tá bombando, né? Tem um monte de opção. E eu acho que as pessoas hoje se tornam mais especialistas. Posso estar falando besteira, mas é muito comum, na hora que você vê aqueles antigos médicos, o médico, ele era clínico geral, ele atendia de tudo, assim, sabe? E eram excelentes. Hoje em dia, o médico ele já sai muito focado em especializar, assim. Ele é especialista em cirurgia de cabeça, ele é especialista... Antigamente, muito antigamente, tá, gente? Na geração dos nossos pais, assim. Era muito comum você ter um médico da família, que atendia criança, jovem, idoso, enfim, atendia de tudo. Então, eu acho que essa geração vem com mais opção. Eu torço para que venha uma geração... que na escola ainda seja muito incentivada a pesquisar, a conhecer. Eu lembro que uma vez eu fui convidada aqui para ir numa escola falar sobre a profissão de consultoria de imagem e influenciadora. E que legal que tá tendo essas semanas da profissão, assim, leva cada um, leva cada profissional lá para conhecer, mostrar o dia a dia. Eu gosto muito de trabalhar, muito, muito, assim, se eu tivesse que escolher, eu prefiro trabalhar do que, sei lá, ficar sentada na cadeira estudando. É perfil, né? Lógico que as duas coisas têm que acontecer também. Sim. Mas assim, se eu tivesse que ser... mais da parte prática. Se eu tivesse que ser pesquisadora ou alguém da parte prática, eu seria da parte prática. E eu acho que se isso tivesse sido mostrado para mim lá atrás, eu ganharia muita bagagem. Identificar esses detalhes, né, do nosso perfil. Eu acredito também que as escolas precisam investir mais, tanto na educação financeira também, né, para as pessoas terem noção, para as crianças terem noção do quão é importante como é difícil você achar uma profissão e ter que trabalhar ali, né, trazer uma realidade real, de verdade, porque hoje em dia a gente consegue trabalhar mais novo, igual você disse, né, como jovem aprendiz, com 16 anos. Se eu tivesse tido a oportunidade de trabalhar mais nova, de entrar no mercado de trabalho mesmo, talvez eu teria outra visão de como eu sou. Até então, eu não sabia o que era meu ponto forte, o que era meu ponto fraco. Eu também gosto muito da parte de comunicação. Então, se eu soubesse disso antes, né, talvez teria mudado totalmente, porque enfermagem não tem nada a ver com comunicação. A administração ainda está ali no pé, né? Enfermagem, no geral, a pessoa não quer nem conversar, né? Não, tá lá. Então, assim, foi bem diferente o meu perfil que eu escolhi da faculdade e o meu perfil que eu sou hoje. Então, eu vejo, meu Deus, tem poucos pontos semelhantes, mas eu acredito que tem que ser mais falado, mais incentivado realmente essa questão. Eu acho que nem só na escola, viu? Os pais, assim, a família que puder percebeu que a pessoa tem um dom. Eu acho que hoje tem profissões e é muito legal que as gerações para trás assim consigam enxergar isso. Sim. Eu lembro que quando eu fui falar que eu ia trabalhar com consultoria de imagem, as pessoas, mas e aí? Você vai ganhar dinheiro com o quê, né? Tipo assim, então, deixa eu ser blogueira, pai. Meu pai foi super difícil de aceitar. Quando eu saí da faculdade, ele falava para as pessoas, sua filha ela é enfermeira. Eu não sou enfermeira. Então, é bem difícil, assim. São profissões novas, né? São, mas assim, já está mais do que provado que dão retorno, né? Sim.
Tanto financeiro quanto de propósito. Sim. Então, eu acho que assim, se o pai tiver como incentivar, percebeu que o filho tem um dom na comunicação, percebeu que o filho tem um dom em artes, percebeu que o filho tem... Acho que seria interessante. Eu sei que tem outras questões, eu não sou mãe também, né? Eu sei que os pais sempre tentam fazer o melhor. Mas percebeu isso, ficar um pouco mais atento, né? Sim. Porque a grade da escola, a grade curricular, você é levado a decorar as coisas, né? Pra prova. E às vezes a criança tá ali tendo dificuldade no ensino e aquela... Tem várias formas de aprender. Tem. Né? E hoje em dia a gente só trabalha com um. Né? Então, realmente. Eu acho que, assim, óbvio que tem que formar, tem que fazer tudo. É importante. Eu acho que hoje, principalmente faculdade, né? Hoje tem a consultoria de imagem, por exemplo, não tem uma faculdade ainda. Eu fiz curso. Acho importante ter tido um diploma de administração de empresas? Acho. Mas eu acho que isso é muito da minha geração. Sim. Eu duvido, assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que a geração, sei lá, do meu filho, dos meus filhos, talvez não tenham essa necessidade de ter um diploma, uma graduação, Sim. né? Mas cada caso é um caso. Sim. E quando você fez essas transições de carreira, você fez com um planejamento, tanto financeiro, você teve um plano de transição de carreira em alguma vez? Ou foi fluindo naturalmente? Na primeira eu tive um planejamento muito grande com a Thaís, porque eu estava fazendo o processo de coaching. Então, absolutamente toda decisão que eu fazia já era muito bem programada. Mas financeiro nenhum, porque eu tinha sido estagiária. O pouco que eu guardei não durou nada. A sorte que eu estava na casa dos meus pais. Eu já tinha retornado para Rondonópolis. Então, eu estava ali bem amparada. A segunda transição já foi um pouco mais pensada nas duas coisas. Tanto financeiramente, porque eu estava bem na consultoria, tinha conseguido me estabilizar. E também, assim, de programação. Na verdade, assim, a minha mudança da consultoria, ela internamente, ela já estava sendo trabalhada há muitos anos. Era para ser no início de 2020. Aí eu posterguei e falei que ia ser no 2021. Já estava programado. Já estava programado. 2021, aí eu falei, não, então eu gosto de fazer as coisas na virada do ano, assim, sabe? Parece que ativa uma chavinha. Tipo, uma nova na Flávia, virou o ano. Aconteceu nada, só estourou fogos, né? Aí eu falei, não, na virada do ano, então, a partir de janeiro de 21, eu não atendo mais. E eu também tenho dificuldade de fazer duas coisas, sabe? Eu faço, ou eu faço uma coisa bem feita, ou eu não faço. Eu também. Acho que é questão de energia, né? Eu não consigo dividir também. Eu meio que desligo, assim. Então, calma lá, eu não consigo fazer as duas coisas. E aí veio a pandemia no meio de 2020. Quando veio a pandemia, eu falei, vai durar 15 dias. Aí, vai durar 30 dias. Vai durar 3 meses. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já tinha cancelado todos os meus trabalhos, né? Quando eu percebi que a gente ia finalizar 2020 dentro de casa ainda, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu já tinha cancelado todos os meus trabalhos, quando retomasse, eu ia reabrir minha agenda, ia ficar ainda mais difícil, e aí 2021 eu não ia conseguir fazer essa transição. Falei, vamos fazer agora, porque eu já diminui muito meu trabalho, zerei meu trabalho de consultoria, Publi eu estava fazendo um pouquinho em casa, mas eram trabalhos antigos que eu estava só finalizando. Falei, então vamos fazer agora que é melhor. Eu meio que desligo esse padrão e ligo o outro. E aí foi isso. Então, deu um friozinho na barriga, não? Deu toda hora, até hoje. Que louco, gente. Deu até hoje, assim. Eu sou muito grata a tudo que eu conquistei na consultoria. Muito, 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 assim. Até hoje eu não consigo ver que eu larguei, assim, sabe? Você não tem clientes hoje? Não, nenhum. Desde março, eu acho. Desde março de 2020. Então já tem mais de um ano. Caramba. Então, assim, mas eu sou muito grata a tudo que me proporcionou, tanto de conhecer pessoas, de conhecimento. Eu sinto que eu nunca vou ser uma ex-consultora. Não adianta. O conhecimento tá na minha cabeça, assim, não tem jeito. Mas, por enquanto, quem sabe, né? Muda de novo. Mas, por enquanto, essa é a minha decisão e eu também tô muito feliz. A gente abre mão de uma coisa, né, com dor no coração, mas a gente também tá feliz com a outra coisa. Com certeza. Então, chegam coisas novas, boas, mudanças são sempre bem-vindas, né? Então, você disse sobre a Thaís, que você fez o coach com ela e tal. Vocês já trabalharam juntas também, né? A Thaís, para quem não conhece, ela tem um podcast também sobre carreiras.
E esse trabalho que vocês fizeram juntas, como que era? Você também ajudava pessoas a se encontrar? Eu conheci a Thaís ela tem uma série, acredito que deve estar no YouTube até hoje, que chama Meu Propósito. Ela criou uma hashtag Meu Propósito, e eu conheci ela por isso, porque na época os coaches eram muito formais, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer entrevista com vários coaches para fazer o processo, o cara me recebeu de gravata, terno. Eu falei, gente do céu, na hora que eu falar para ele que eu quero trabalhar com moda, ele vai rir da minha cara. E aí eu conheci a Thaís, eu tava na academia, coloquei o YouTube lá, vendo coisa de carreira e tal, encontrei essa série de vídeo dela, que ela entrevista várias pessoas de profissões diferentes, falando sobre o propósito. Eu falei, cara, é ela. Aí eu fui, marquei uma entrevista com ela, e parece que foi um encontro de almas, assim. Eu lembro que no dia eu marquei com ela, ela me ligou no dia, ela, olha, acabou de estourar um cano no meu escritório, tá todo alagado, você me encontra em tal lugar? Tá bom, e ela assim, sabe, super despachada, ela é exatamente essa pessoa que tá no podcast. E aí eu fiz todo o processo com ela, eu cheguei e falei assim, eu tenho 30 dias pra voltar pra Rondonópolis, eu moro no interior do Mato Grosso, eu não vou voltar mais pra São Paulo. Mentira, eu ia voltar, mas eu tava ansiosa, que eu sou meio ansiosa. Aí eu falei, eu tenho 30 dias pra fazer todo o processo. Ela faz em 3 meses, 6 meses, eu nem lembro quanto que faz. Eu falei, eu quero 30 dias. Então, assim, eu encontrei ela 4 vezes na semana. Ela falava, Ana Flávia, você queria me deixar louca. Ela dormia, eu acordava, eu tava lá. E aí eu chegava, fui fazer o primeiro... Eu gosto muito de trabalhos manuais. Aí eu queria ser maquiadora. Aí eu fui, cheguei num Sério? dia... Cheguei e falei assim, Thaís, eu vou ser maquiadora, tá decidido. Meu Deus. Ela, ai, que maravilha! Que bom, né? Não sei o quê. Vamos lá, como que você imagina o dia a dia da maquiadora? Eu, não, é isso, porque eu sempre maquiava minhas amigas. Aí... Ela, então vamos começar a pensar. Ela fazia uns trabalhos comigo, eu voltava pra casa, no outro dia eu chegava e falava assim, Thaís, agora eu tenho certeza absoluta do que eu quero. Eu gosto de trabalhos manuais, mas eu não quero ser maquiadora. Eu quero fazer artesanato. Então eu quero fazer jogo americano, quero montar uma marca de jogo americano. Meu e Deus, vou. Aí ela, nossa, eu falei, eu tô indo na 25 de março amanhã com a minha avó. A Thaís louquinha. Doida. Falei, eu tô indo na 25 de março amanhã com a minha avó, vou comprar todos os tecidos, já vou fazer um curso e vou... Aí ela, Ana Flávia, tá bom. Tá, aí no meio do caminho, sei lá, na segunda semana, eu decidi que eu ia ser... Gente, não é fácil, tá? Não é fácil conviver comigo. Meu Deus, o que será? Você tem noção que a gente tá conversando aqui, minha cabeça já tá... Aí na outra semana eu falei pra ela que eu ia ser assessora de eventos, de casamento. Aí eu fui, cheguei nela, na segunda-feira. Eu falei, ó, é o seguinte, comprou um curso em Porto Alegre. Meu Deus, Ana Flávia. Eu tô indo, vou fazer um curso com um... Não, bom que você se vê fazendo tudo isso, você Tudo. É maravilhosa. Tem... Mas assim, no final dos contos... facetas. Aí eu fui assim, tô indo, tenho certeza, eu e um amigo, já tinha uma sócia no caso, na época. Eu e essa minha amiga, a gente tinha um Instagram que a gente postava dicas. E aí tava meio parada, eu fui e falei, vocês não querem trabalhar com assessoria de casamento? Ela, quero. Falei, então tá, nós vamos pra Porto Alegre fazer esse curso que eu encontrei no meio do processo de coaching. Aí eu fui, fiz um negócio, eu falei, gente do céu, é muito... Hoje o Jaéder, você conhece. Deus me livre, eu falo, coitado, Jaéder, pelo amor de Deus. Aí eu Admiro voltei muito. de Porto Alegre assim, não quero ser maquiadora, eu não quero fazer jogo americano, eu não quero ser assessora de eventos. Ela já sabia, né, que eu não queria nenhuma dessas coisas, mas ela deixava. E aí, enfim, terminou o processo com ela, decidiu ser consultora de imagem, ela firme que eu tinha decidido ser consultora mesmo. E aí, depois de um tempo, eu continuei muito próximo dela, sempre, eu falo que ela é meio minha guru, assim, sabe? De absolutamente tudo, eu meio que falo com ela, até hoje. E aí, ela criou um projeto que era um desdobramento do meu propósito, que era propósito no mundo. Que aí entrava ela como coach de carreira, especialista em coach de carreira. É como se fosse um pós-coaching dela. Então, a pessoa ia descobrir o propósito e aí, que era o que ela fez comigo. Exatamente, o que ela fez comigo. Então, por exemplo, eu falava, Thaís, quero ser consultora de imagem. E aí, com quem que ela tem um network maravilhoso. Então, eu falava, Thaís, eu quero ser consultora de imagem. Quem que eu faço curso? Ela conhecia alguém em São Paulo que fazia curso. Então, Thaís, eu quero fazer a minha logomarca. Com quem que eu faço? Ela conhecia alguém. Então, foi meio que para dar continuidade nos processos dela.
E aí entrava ela como especialista em carreiras, entrava a Joyce, que como especialista em marca, que fazia toda a parte do branding da pessoa, e entrava eu com a especialista em imagem. Então a gente trabalhava a pessoa tanto na carreira, quanto imagem pessoal, quanto imagem de marca. E também foi maravilhoso, a gente se dava muito bem. A Joyce também era uma ex-coach da Thaís, então meio que todo mundo tinha passado por ela. Aí fazia já o completo, né? Fazia completo. Bacana. Durou pouco, mas suficiente para se tornar eterno. Legal, não, mas legal, foi outra experiência que você teve, né? Foi. Bem legal. Hoje você trabalha numa construtora. Conta pra gente o que você faz. Tá. E, assim, o que tem a ver aí com seus outros trabalhos? Assim, eu falo que eu saí do mundo das cores pro mundo cinza do concreto, né? Sim, totalmente. Tudo que eu via de cor, hoje eu só vejo cimento. Mas era um sonho antigo, nosso, meu e dos meus irmãos. A gente é sócio, nós três. E a gente já tinha combinado que nós três íamos se dedicar a isso, né? E o que eu faço hoje? Hoje na verdade, hoje eu participo de tudo um pouco. Hoje, quem está dentro da empresa é eu e mais um irmão, Vinícius. E como nós dois estamos lá dentro, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, principalmente na parte de estruturação da empresa. É uma empresa jovem, com grandes desafios. A gente está lançando, já lançou, já está quase 100% vendido, o maior prédio do estado. Então, Qual assim, que é? o Splendore. Splendore. Tem 42 pavimentos. Então, 42 ou 43, ai meu Deus, esqueci. Mas enfim. Então já foi um grande desafio de cara. Eu não participei no início do lançamento, porque eu estava na consultoria e não era para eu entrar mesmo. E hoje eu faço a parte de marketing, que eu estou estruturando, toda a parte comercial, de pós-venda. Então, depois que o cliente comprou o apartamento, todo o contato com ele, que aí entra na minha parte de comunicação, de estar ali junto. E a parte a gente tem um setor lá dentro que chama personalização, que o cliente compra o apartamento na planta e ele pode personalizar do jeito que ele quiser. Entendi. Então, toda a gestão desse projeto sou eu que faço ali dentro, junto com as arquitetas. Um pouquinho da moda, né? Então, um pouquinho da criatividade ali, né? Entra. Até da arquitetura, que eu tenho certeza que eu amo moda. Também adoro decoração, essas coisas. Então, acredito que você tá ali, né? Também. São dois mundos que andam muito lado a lado. Muito né? lado a Hoje, lado. eu confesso que eu tô muito mais na parte administrativa. Hoje eu sou mais administradora de empresas do que lidando com o meu lado artístico. Entendi. Mas que também é bom. Também é bom, porque na consultoria eu fazia tudo, né? Eu fazia o atendimento, eu fazia o financeiro, eu fazia o contábil, eu fazia o marketing. Eu era empresária. Tudo era eu que fazia o atendimento, fazia o agendamento. A compra de empresa sou... Na compra do final de ano sempre sou sozinha. Eu e meu marido. Mas assim, é bem solitário, porque eu vejo essa empresa. De cliente, um monte de funcionários, eu lá. Mas ano retrasado, né? A gente fez a nossa compra, ano passado. De final de ano. Eu falei, a gente vai fazer uma compra sim. A gente foi jantar. Vocês dois? Saiu pra jantar. Nossa, compra de fim de ano. Eu bicava as compras das minhas amigas, assim, né? Tipo, vai ter amigo oculto. Deixa eu ir pra acompanhar. Vai ter distribuir panetone. Deixa eu ir. Tão legal, deixa eu ver como é que é. E hoje a gente tem uma equipe que eu adoro, assim. A gente tem quase 99% da nossa equipe é feminina. Não de obra, né? De escritório. Sim. Então tem as meninas lá que eu adoro, assim. Seu escritório fica ali no Ponto Novo? Não. Ali a gente fica no centro comercial, ali na Júlio Campos. Tá. E aí eu brinco que elas são as finquetes. Aí eu falo, elas são minhas finquetes. E aí um outro lado que eu sentia muita falta na consultoria, né? Que eu ficava muito sozinha. Sim. Não tinha com quem conversar, não tinha com quem verdade. trocar ideia. É um ponto bem difícil pra mim também lidar. E aí, às vezes, você quer trocar ideia. E aí, o que eu faço? Quanto que eu cobro, né? Na consultoria eu tinha muito isso. Quanto que eu cobro? O que eu faço? Como que eu escrevo esse e-mail? E hoje, a parte não boa... Falta. Não falta. Pessoas. Não, isso é muito legal. Tá, e a pergunta que não quer calar. Tem mais alguma coisa que você sonha, que você imagina trabalhar aí na sua vida? Ou você já encerrou? Você já... Não, já vou ficar aqui mesmo. Não, em 5 minutos, se a gente terminar essa garrafa de vinho, a gente tá abrindo alguma empresa. CNPJ, ele vai abrindo. Eu não me vejo assim. Eu sou muito... Eu sou ariana, né? Então, já sabe. Então, eu sou muito de fazer, de acontecer.
Eu gosto muito de iniciar projetos. Eu tenho até uma dificuldade em finalizar projetos, mas iniciar projetos assim, de vamos lá, vamos dar o start. E aí, graças a Deus, hoje eu tenho pessoas que são do operacional, que são do dia a dia, que são de colocar um negócio para rodar. E eu sou muito da criatividade. Então, eu não quero parar. Eu tenho muitas ideias para colocar em mente. Legal, que bom. Eu falo assim, tem que aproveitar, né? Vem aí, Ana Flávia Coufer, matadora. Adoro, alguma coisa eu vou fazer, assim, no geral, toda vez alguém tá me apresentando algum negócio, eu falo, essa pessoa podia me convidar pra ser sócia, né? Aí eu fico assim, mano, já tá bem sucedido, agora ela não vai. Nossa, que legal, por que eu não pensei nisso antes? Eu podia ter feito isso antes também. Mas legal, eu vejo que você realmente tem um perfil bem eclético, você está bem em várias áreas, né, dos profissionais aí. Eu tento. Achei bem tendência, eu queria ser assim também. Não, mas não é fácil, não. Assim, querendo não passar que é tudo mil maravilhas, dá muito trabalho. Sim. Tem muitos dias que eu deito e falo assim, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? Na consultoria eu tinha muito isso. A gente nunca vai achar que a gente nunca vai estar 100% satisfeita, né? Até porque isso nos move a melhorar sempre, a procurar coisas novas, né? Claro que você não vai falar, meu Deus, pronto, fiz tudo que eu queria fazer na minha vida, agora eu tô tranquila. E assim, e também não é... Assim, quando a gente fala, né, do que aconteceu, a sensação que tem um bloco, aí você coloca aqui e vira sucesso. Muito pelo contrário. Tem toda uma linha do tempo ali. Exatamente. Na consultoria mesmo, eu demorei muito tempo pra falar, não, agora eu consigo viver 100% da consultoria. Sim. Mas se a gente ficar também se apegando às dificuldades... Você não tem coragem de fazer mais nada, né? Sempre vai ser sempre vai ter algum BO para resolver, sempre vai ter alguma dor de cabeça, algum arrependimento, alguma coisa que você faria melhor, alguma melhoria. Por isso que eu acho que eu tenho um pouco de memória curta, assim, eu esqueço o que foi ruim. Que bom, você vai se dar super bem na maternidade. Pode ser. Eu esqueço que foi ruim, assim, no geral, às vezes eu tô conversando com alguém, eu falo, nossa, lembra quando eu fazia isso aqui? Aí o Arthur, meu marido, ele fala assim, Flávia, mas você reclamava disso e disso e disso. Nossa, é verdade, né? Não era tão bom. Principalmente a parte de influência, assim. Eu morro de saudade, eu não posso falar nada. Eu sempre tive muito, muito carinho nas redes sociais, assim. Até hoje eu tenho. Mas também tinha uns dias que eu falava, cara, pelo amor de Deus, eu não quero aparecer, eu não quero ter que maquiar, o que eu tô fazendo, que tipo de cobrança tá acontecendo comigo. Saúde mental lá embaixo, psicóloga todo dia quase fazendo terapia. Então não é que é tudo lindo, maravilhoso e só coisas boas, né? Mas eu esqueço. Sim, não, com certeza. A gente tenta trazer sempre as coisas boas. E é muito louco, porque você saiu de um trabalho 100% exposto, online total, para ir para um offline, muito offline, né? Muito low profile. Você teve que sair de frente para deixar a empresa vir à frente, né? Achei bem, bem diferente essa mudança, mas é como você falou, eu consigo enxergar muitos pontos semelhantes nas profissões que você passou aí. E vão vir mais, tenho certeza, você não vai ficar quieta. Tem uma formiguinha aí dentro. Ai, meu Deus, credo, que delícia. Ai, meu Deus. Bom, e para compartilhar junto com a gente a sua história muito inspiradora, eu também tenho essa história com a mudança totalmente de carreira, mesmo sem ter trabalhado antes. E a gente não está sozinha, pelo contrário. Eu pedi para o pessoal do meu Instagram mandar algumas histórias legais, assim, de transição de carreira, histórias inusitadas. Eu recebi tanta coisa. Eu selecionei 4 e eu vou abrir aqui para vocês. Achei muito legal, porque realmente a gente pensa, meu Deus, eu sou o patinho feio, eu errei na hora de escolher a faculdade, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que terminar a faculdade, né? Na época da minha faculdade eu pensava isso, eu preciso terminar, porque eu comecei, eu quero terminar. E não precisa ser pesado assim, né? É claro que a gente teve várias oportunidades na vida, somos muito privilegiadas, podemos mudar de profissão, podemos escolher o que a gente gosta de fazer através do nosso propósito, mas muita gente passa por isso. E às vezes muito mais do que a gente imagina. Sim. Vou falar agora. Como as meninas se apresentaram, eu vou deixar os áudios rolarem. Pessoal do Cherry com Elas, aqui
Aqui é a Silvia Almeida e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a minha transição de carreira. Eu, durante 12 anos, trabalhei numa empresa de tecnologia. Eu estava financeiramente legal, estava me sentindo bem no meu trabalho, porém eu sentia que faltava algo que mexesse com a minha essência. A partir disso eu comecei a ficar bem pensativa com relação ao que eu queria para a minha vida, questão de qualidade de vida, de liberdade. Foi então onde eu busquei algo que eu gostava muito naquela época, que era a estética. A parte da massoterapia, limpeza de pele. E eu comecei a trabalhar essa minha transição. Em pouco tempo, eu comecei a fazer esses atendimentos e me desliguei dessa empresa. Mal eu sabia que isso só era o início. A minha essência ainda gritava. E através dessa necessidade das mulheres de se cuidar emocionalmente, eu comecei a perceber que tinha algo a mais que precisava ser feito. Foi onde eu comecei a mergulhar nas terapias. Logo após, comecei a fazer cursos de yoga. E hoje estou aqui, trabalhando na minha essência, com muita gratidão. E encontrei realmente aquilo que faz sentido para a minha vida. Gratidão por cada um e por essa conexão. Gente, minha amiga é muito zen. Adorei. Então, ela saiu ali da área tecnológica e foi pro holístico. Uhum. É muito diferente, sim, sim. né? Mas é aquela questão, buscar sempre o seu propósito, a sua essência. Ela nunca se viu sendo terapeuta quando ela era jovem, mas fluiu. E ela foi vendo os pontos fortes dela, onde ela se encaixava ali. Começou com uma massagem e hoje ela é professora de yoga. Maravilhosa. E assim, o que eu acho legal é que tem aquela máxima, né? Que trabalhe com o que você ama e você vai deixar de amar. Por quê? Porque trabalho é responsabilidade. Sim. Não tem jeito. Na hora que você tem que fazer aquele negócio, colocar comida na sua mesa, você tem responsabilidade de horário, você tem... não é um mar de rosas, né? Sim. Não é o mundo do arco-íris. Mas vai ser difícil se você estiver fazendo uma coisa que você gosta ou se você estiver fazendo uma coisa que você não gosta. Sim. Se for para ser difícil, e vai ser, de qualquer forma, que seja fazendo aquilo que você que tenha... Os olhos, que assim... Prazer. Exatamente, que você tenha vontade de pesquisar sobre o mercado, que você tenha vontade de conhecer, que não seja uma coisa que você fala assim, nossa senhora, o que eu vou fazer hoje de manhã? Com certeza. Sabe? É verdade. Isso é verdade. Vamos pro próximo agora. Olá, pessoal do Share com Elas. Meu nome é Natália e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história, dessa mudança de profissão que eu tive durante a minha vida. Assim que eu saí do ensino médio, eu entrei na faculdade de Direito, mas no terceiro ano eu já sabia que aquilo ali não era para mim. Mesmo assim, eu resolvi terminar o curso, passei na OAB e advoguei por 5 anos. E nesse tempo todo da faculdade, e depois que eu passei na prova, eu trabalhei em várias áreas para ter certeza que não era isso que eu queria. Depois de 5 anos e depois de sentir um vazio assim imenso na minha vida, eu resolvi abandonar tudo e largar minha profissão, largar um salário certo e bom e decidi começar do zero. Numa visita que eu fiz numa escola que eu estudei a vida inteira, eu senti uma energia surreal ali e senti que era ali que eu queria trabalhar, na escola que eu estudei a minha vida inteira. E aí eu conversei com a diretora, perguntei se eu podia trabalhar ali. E ela falou assim, então vem fazer pedagogia e vem trabalhar com a gente. E aí eu fiz pedagogia, me apaixonei, me encontrei completamente nessa profissão. E comecei a fazer estágio. Quando uma professora faltava, eu ia para cobri-la. E aí quando eu vi, eu estava completamente ligada nessa área. E me formei em pedagogia, comecei a trabalhar efetivamente como professora nessa escola. E trabalhei feliz da vida, porque eu sabia que ele era o meu lugar e eu, infelizmente, só parei de trabalhar, ou felizmente, quando meu primeiro filho nasceu, e aí eu resolvi também mudar de profissão. E aí agora minha profissão é única e exclusivamente ser mãe do Renato e da Alicia. Mas essa é a história da minha vida. Ai, que lindo. Louco, né? Precisou trabalhar 5 anos no direito para saber que não, realmente ele não era o lugar dela. Mas uma coisa também que eu queria falar é que muitas vezes a gente até faz a faculdade, se entrega ali naquele momento e depois a gente fica com aquilo, meu Deus, por que eu perdi minha vida fazendo aquilo? Por que eu dediquei tanta energia sendo que não era aquilo? E não é bem assim, né? Tudo agrega. Sim.
Hoje em dia, a gente sabe que uma faculdade, poxa, não te agrega só conhecimento científico, né? Te agrega experiência de vida. Eu aprendi muita coisa na minha faculdade, de inter-relação, de tudo. Não só ali a parte científica. Então, tudo eu acho que é somado para que você se torne quem você é hoje. Acredito que os caminhos que a gente trilhe tem que ser aquele caminho, né? Sim, e mais que isso, se você identificou isso, né? Que você, enfim, não gosta ou não se vê fazendo aquilo que você se formou, não continuar, né? Do tipo, já tá tarde demais, agora não tenho mais idade para fazer mais uma faculdade, agora já formei. Não, ela fez uma segunda faculdade, né? Se formou de novo, mesmo já tendo experiência no mercado, mesmo já tendo um diploma embaixo do braço, ela não achou que era tarde, né? Ela recomeçou. Com certeza. E a mudança é sempre muito difícil, então, assim, eu admiro. E olha que, imagina que prazer... as crianças, que imagino que sejam crianças que eram alunos dela, imagina que prazer você ter uma professora que tá ali porque ama tá ali, que abriu mão de uma carreira e correu atrás do sonho dela para estar ali. Essa pessoa com certeza vai entregar muito mais amor e muito mais, assim, dedicação do que uma pessoa que tá ali porque se formou e é isso que tem para fazer, vamos lá, entendeu? Sim, com certeza. Oi, pessoal do Share com Elas, tudo bem? Eu sou a Juliana Pavone, fotógrafa, e, na verdade, sou formada em Biologia, dei aula por 2 anos apenas de Biologia, dei aula para ensino médio, para ensino fundamental, para supletivo, enfim. E aí, mas não gostava de dar aula. Eu fiz Biologia achando que faria genética, alguma coisa assim, e acabei começando com aula mesmo. E aí, quando eu morava em Campo Grande, que eu dava aula, meu marido foi transferido, que ele trabalhava numa multinacional, ele foi transferido, e eu já estava grávida do meu primeiro filho, e aí eu parei de dar aula. Falei, não vou mais dar aula, porque já estou grávida, vou cuidar dos meus filhos, quando eles estiverem maiores eu volto a trabalhar. E aí eu parei. Aí quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu já tinha os 2, né, maiorzinhos, a Maju com 5, o João com 7, mais ou menos, menos. Apareceu a oportunidade de fazer um curso de fotografia. E fotografia é uma coisa que eu sempre amei. Na verdade, eu sempre amei artes e não tive coragem de fazer faculdade, alguma faculdade relacionada a isso, sei lá por quê. E aí, fiz o curso de fotografia lá no Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar lá, e aí a gente foi transferido para cá, para Rondonópolis, há 8, 9 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, ninguém fazia foto de recém-nascido, então deu super certo, né, pra mim. Eu comecei a fazer e eu falo que foi uma sucessão de acontecimentos, assim, que deram certo. E aí eu tô aqui. Então, pra mim, essa transição foi muito positiva, que eu saí de uma coisa que eu fiz, que eu gostava também de biologia, mas não tanto, pra uma coisa que eu sempre quis fazer, que é algo relacionado à arte, que é a fotografia. Então, pra mim, deu super certo essa transição de carreira. Legal, muito né? Legal. Eu não fazia ideia da história da Ju. Não, nem eu. Jamais, assim, se eu tivesse que dar um palpite, eu não falaria. E ela hoje é referência, né, em fotografia de newborn, de crianças. O João faz foto com ela todo mês, ele adora. Ela tem uma psicologia, gente, com criança, Dom, que é né? incrível, é o dom. E engraçado que me fez lembrar muito da minha infância, quando ela fala que eu sempre gostei de artes, de fotografia, mas sei lá porque eu não fiz nada relacionado a isso. Eu, na época quando eu era criança, eu só tinha boneca para trocar a roupa dela. Eu lembro que tinha uma loja aqui em Rondonópolis que era de R$1,25, eu acho, que só vendia roupinha, roupinha avulsa. Eu pedia pra minha avó R$10, eu vi que fazia festa. Comprava o closet. Comprava o closet do mês. E assim, era o meu maior prazer, era vestir as minhas bonecas, não era nem brincar de casinha, de nada, até porque eu sempre fui só, não tenho irmãos, então eu brincava sempre sozinha, mas eu só brincava de ficar trocando as roupas. Aí, viu? E minha avó era estilista, minha avó tinha também todo esse DNA de moda.
E até hoje eu tenho as roupinhas que ela fez para as minhas bonecas. Gente. Eu emoldurei para quando a Maria vier. Colocar no quarto da Maria. E isso que me brilhava os olhos quando eu era criança, quando eu era jovem, que eu gostava de me vestir bem, eu pegava as roupas da minha mãe, só que a gente sempre achava aquilo, coisa de criança. Uma brincadeira. Coisa né? passageira, né? Normal. E realmente olhar com outros olhos para os nossos filhos e ver realmente o que brilha os olhos deles, o que faz eles se sentirem satisfeitos com aquilo, faz toda a diferença, né? E às vezes é um olhar assim que tem que ter um cuidado mesmo, né? Porque no geral você olha e fala, coisa de criança. Mas tem que ter um olhar assim e estimular. Sim, sabe? Estimular, realmente. Eu sempre, agora você tá falando aí, eu tô lembrando da minha infância. Eu sempre gostei de trabalhar, de brincar de vendas. Então, olha... Mercadinho. Não, eu fechava a porta do quarto lá, aí eu colocava a cama era o caixa, aí entrava minhas amigas podem falar isso, Maiara, André, todas elas são prova. E eu vendia roupa, assim, vendia as minhas roupas, né? Você quer isso aqui e tal, não sei o quê. Na verdade, eu gostava de ser caixa. Eu gostava de... Eu tinha aquele negocinho que se abre Sim, o que caixa. aperta e sai o... Eu gostava disso. Depois, a minha madrinha abriu uma loja de móveis que tem até hoje na cidade. E quando ela abriu, foi bem na época que inaugurou o shopping, assim, sabe? O shopping bombou naquele ano. E ela tinha uma loja de móveis. Assim, a minha diversão era pedir pra minha mãe pra eu ficar lá a tarde inteira, fingindo que eu tava vendendo alguma coisa. Na verdade, eu atrapalhava o pessoal a trabalhar, né? Mas eu gostava muito de brincar com isso, de ver gente. E hoje é o que eu mais gosto. Hoje, na construtora, eu vejo pouco público, mas o que eu gosto mesmo é de ter contato. Assim, você pode me colocar pra vender... Sei lá, qualquer coisa. Pedra. Você vende. Eu gosto de falar sobre isso, sabe? Eu gosto do contato. Né? Podia ter sido estimulado desde lá de trás. Com certeza. E agora essa última história, gente, é de uma ouvinte internacional. Tá? A gente tá muito chique, gente. Oi, pessoal do Share com Elas. Eu sou Maribel Gonzalez e vou contar um pouquinho para vocês da história da minha mudança de carreira. Eu formei em Direito em 2006, onde era o Cesur antigamente. E desde 2006 em diante, advoguei durante 11 anos. Então, fui advogada em Rondonópolis durante 11 anos. E também fui professora da FacSul, do Cesur, e depois que virou Unic, durante 5 anos. E sendo professora, senti a vontade de fazer um mestrado e resolvi fazer um mestrado na Espanha. Como eu também tinha nacionalidade espanhola, eu falei assim, vou fazer um mestrado na Espanha. Vim para a Espanha fazer um mestrado em Direito, morando em Sevilha durante 1 ano, fiz o mestrado. E a ideia era terminar o mestrado e voltar para Rondonópolis para continuar a minha carreira tanto de advogada como professora, né, da universidade, da Unic. E aí, quando eu terminei o mestrado, um pouquinho antes de apresentar meu trabalho final de mestrado, a tese do mestrado, eu conheci uma pessoa, me apaixonei, resolvi ficar na Espanha e não voltar mais para o Brasil. E tive que me reinventar, porque aqui o direito... já estava um pouquinho cansada do direito também, depois de 11 anos trabalhando e tal, e aqui as coisas seriam um pouquinho mais complicadas, porque eu ia ter que começar do zero, aqui ninguém me conhecia como advogada, então já estava um pouquinho mais complicado a exercer. Então eu falei assim, eu vou mudar de carreira, e eu sempre gostei muito de viajar, e resolvi ser agente de viagem, e abri uma agência de viagem. E aqui estou há 4 anos na Espanha, há 4 anos com a minha agência de viagem. E assim a gente muda de carreira, os sonhos mudam e assim por diante. Vocês puderam ver que ela é mãe também, né? Gente, legal, né? Muito legal. Sim, uma reviravolta maluca. Foi em busca de uma coisa e completamente diferente. E é legal você também dar oportunidade para
o que acontece com você, Sim. para as oportunidades, Sim, né? Você sim. confiar, acreditar aí no destino, quem sabe. Eu acredito muito, assim, em universo, energia, e, Sim, enfim, total. tudo. Em destino, eu acho que nada tá definido, né? Principalmente se você não tá feliz, né, fazendo aquilo. Sim. Não acredito que alguém venha nesse mundo para ser infeliz naquilo que faz, né? Sim. Então, se você ficar atento, enfim, e seguir o seu caminho, eu tenho certeza que... Seguir o seu instinto É, também. instinto é muito bom, viu? Sim. Instinto é muito bom. Tem algumas pessoas que não entendem. Quando a gente olha a vida de outra pessoa, a gente fala, por que essa pessoa fez isso, né? E às vezes é alguma coisa ali dentro dela que tá falando pra ela fazer. Você acha que ela... como que é o nome dela? Maribel. A Maribel. Você acha que alguém, olhando a vida dela, de 11 anos de advocacia, já bem estruturada, sendo professora, alguém, mesmo de fora, não olhou pra vida dela e falou assim... Ela é doida, vai largar tudo, vai morar na Espanha. Com certeza alguém, talvez pode não ter verbalizado, mas com certeza alguém próximo dela pensou nisso. E tá aí. Então, Feliz, realizada. Exatamente. Sim, com certeza. Exatamente. Ana, adorei o papo, foi muito gostoso. A gente está finalizando o episódio, mas agora eu vou para um momento muito legal do programa, que a gente abriu aqui o Espaço Delas. É um espaço que a gente traz pequenas empreendedoras da nossa cidade para enaltecer o trabalho delas. E hoje, aproveitando que você era a nossa convidada, eu trouxe da Customizando. Ai, que legal! Da nossa amiga Pri. Que legal! Que nos deixou uma loja super gostosa, super maravilhosa, cheia de coisas estilosas. A cara dela, a sua cara também. E aproveitando o momento, eu queria deixar aqui para vocês seguirem o Customizando, que nós, amigas da Pri e a mãe dela, estamos fazendo um projeto muito legal, um projeto beneficente, onde a gente vai pegar todas as peças que foram deixadas, a gente vai vender essas peças e toda a renda vai ser revertida para estudos de doenças autoimunes do Instituto Autoimune. Eu vou deixar o link aqui do Instituto para vocês conhecerem. É um instituto muito legal, nacional, onde eles fazem palestras, estudos sobre doenças autoimunes que ainda são pouco pesquisadas, né? E a gente está fazendo essa ação. E eu queria que você muito obrigada. Visse aí o nosso escolhido. Eu escolhi a dedo para você. Muito obrigada, uma gente. peça da Customizando. O Instagram tá no ar até final do ano, mais ou menos, esse projeto. Ainda tem muita peça e muita peça linda. A cara da Pri, gente, vocês vão ver. A Pri sempre foi uma pessoa muito especial, assim, muito querida. E pode parecer... eu tô até arrepiada, pode parecer mentira, mas eu pensei nela ontem. Sério? Eu tô, enfim, precisando de umas coisas, aí eu pensei, nossa, eu ia... Juro ela por Deus. sempre fazia tudo, né? A gente dava a ideia e ela executava. Aí eu falei, nossa, eu até mandar mensagem pra mãe dela perguntando se ela tava fazendo. Então, assim, eu que acredito em energia, universo né? Então eu tô arrepiada até. Muito obrigada. Ai, que lindo! Inclusive, falei com a tia do Socorro, com a mãe da Pri, que a gente ia fazer essa ação e que você seria convidada. E que ela falou, nossa, Nath, que ligação, porque eu estava fazendo a ligação agora pra Ana pra pedir pra ela divulgar o nosso projeto. Claro, sempre. Então sempre. Amei, foi obrigada. Tudo muito universo, né? Você vê, essas coisas eu falo, gente. Feeling, Sim. Enfim. Ai, eu amei. Muito obrigada. Obrigada. Adorei, já vou usar hoje. Obrigada, que bom que você gostou. E fica aí novamente o convite para vocês conhecerem um pouquinho do nosso projeto. O Instagram a gente está explicando tudo como funciona. É um projeto bem sério. Depois a gente vai prestar todas as contas. E com certeza ela está muito feliz de onde ela estiver vendo isso. O que a gente puder ajudar, se for uma família, uma pessoa, para ajudar a se encontrar aí nesse mundo de doença autoimune que ainda é muito obscuro, a gente vai estar muito feliz. Pode contar comigo. Obrigada, Ana. Bom, e agora, para finalizar, a gente vai fazer uma dinâmica. Vamos. Eu escolhi uma dinâmica do BuzzFeed. Qual a melhor profissão para você? Já vou mudar de profissão hoje, no caso, então, de novo. Vamos ver. Eu fiz aqui o teste lá em casa e eu fiquei assustada. Será, gente? Será que eu tenho que mudar? Vamos lá. É tipo quando você lê o horóscopo do dia, né? Você fala, nossa, será que é um sinal? É, verdade. Vamos lá. Bom, qual a melhor profissão para você?
Dessas séries, qual a sua favorita? Aqui as opções são Big Bang Theory, Dr. House, Master of None, Breaking Bad, Midnight Dinner Tokyo Stories, Better Call Saul, Mad Men, La Casa de Papel e Grace and Frankie. Eu tô na dúvida, porque eu amo Breaking Bad e eu amo Better Call Saul. Então acho que eu vou... Mas eu acho o humor do Better Call Saul mais parecido comigo. Então acho que eu vou nele. Dessas aqui eu nunca me aprofundei em nenhuma, mas eu sou fã de Grey's Anatomy, então eu vou colocar Dr. House, porque é parecida. É bem mesmo. Bom, compre algo com o primeiro salário de um novo emprego. Uma bola, um bom vinho, uma roupa neon, uma camiseta, um brinquedo, uma mala, uma luminária, um livro ou uma almofada, tipo, aleatório. Eu vou no bom vinho, claro. Bom, eu vou na mala porque a minha mala quebrou, então, inclusive, eu tô aceitando aí recebidos de mala e eu quero viajar, então a mala vai vir a calhar. Escolha uma viagem de férias perfeita para você descansar depois de um ano de trabalho. Conhecer as pirâmides do Egito, experimentar restaurantes peruanos em Lima. Inclusive, você foi, né, Ana? Fui, tô lembrando da comida de lá, era muito boa. Nossa, maravilhosa. Ir a um festival de música na Islândia, fazer compras em Miami, surfar no Caribe, conhecer a cultura portuguesa em Lisboa, visitar museus na França, conhecer a Disney de Tóquio ou fazer um mochilão pela África. Dá pra fazer tudo? Aquela passa pelo Egito, escala em Lima, Islândia, Miami. É tipo pra vida ou pra agora? Acho que pra agora, pro momento. Por incrível que pareça, eu não gosto de viagem de compras. Eu acho que eu gosto. Eu também não, eu gosto de conhecer o lugar. Mas também, ao mesmo tempo, não tenho paciência pra museu. Tem uma foto icônica que assim, meu marido vai colocar na negócio de casa. Ele tava, na época ele morava na Itália, eu fui visitar, a gente foi pra Paris, e ele assim, né, nerd, que o Arthur é nerd, queria ir em todos os museus. Aí eu só chegava, eu ficava procurando. Primeiro eu pesquisava. O que eu preciso conhecer nesse negócio? A Mona Lisa? Beleza. Então nós vamos chegar primeiro. Eu corria. Chegava na Mona Lisa, não tinha ninguém. Beleza, tá visto. Aí eu procurava o primeiro banquinho e sentava. Ele conhecia tudo. Depois de 2 horas ele ia me resgatar. Meu Deus. Então vamos tirar o museu. Eu acho que... Eu gosto da cultura portuguesa. Eu também ia falar isso. Eu acho que hoje eu iria pra cultura portuguesa em Lisboa. Eu também vou por essa. Que aí tem restaurante lá também, né? Então... Sim, e eu não conheço, então... super... Eu ia colocar o restaurante de Lima, pra falar a verdade, mas aí eu vou pro... Com qual esporte você mais se identifica? Nossa. Não tem beach tênis. Para pessoas, tem tênis. Então, pode ser. Ciclismo, judô, tênis, corrida, natação, ginástica, futebol, basquete e vôlei. E essa enquete me deixou meio triste porque eu vi que eu sou sedentária. Olha, eu tô viciada do beach tênis, ginástica, natação, futebol, pelo amor de Deus, eu não consigo... Nossa senhora. Nada que precise do meu pé. Mim, eu acho que eu vou no tênis, que eu já fiz, é o que eu mais gosto. Gente, eu fiz vôlei na educação física da escola. Basquete eu nunca cheguei perto. Futebol, eu não sei nadar. Não, ciclismo, eu não sei andar de bike. Eu até sei andar de bike, mas não pra ser chamado de ciclismo. Talvez uma passeada. Eu acho que eu vou ficar ali na ginástica, que eu acho que tá básico. Marque a palavra que melhor te descreve. Objetivo, descritivo, construtor, criativo, concentrado, pulsante, determinado, argumentativo ou analítico. Eu acho que eu sou argumentativo. Sério? Eu tenho opinião pra tudo. Sério? Que legal. Tem coisa que às vezes eu nem sei o que eu tô falando, mas eu tô argumentando ali de alguma coisa. Eu tô ali no objetivo, que eu sou muito prática. Eu acho que eu vou no objetivo, que eu sou muito 880 ali. Vai logo. Bora. Qual destas palavras você menos vai com a cara? Derrota, desistência, dúvida, desidratação, tristeza, queda, flacidez, erro ou bagunça. Flacidez, né? Quem quer ter flacidez, pelo amor de Deus? Não, mentira. Nossa, eu sou muito bagunçada, então, assim, em casa, né? No geral, eu sou muito bagunçada, então não é um problema pra mim.
Eu acho que eu Quer vou dizer, é um problema pros outros, né? Pra mim... pra você, você Não, tá se achando na sua bagunça. Eu acho que eu vou em desistência. Eu acho que eu vou no erro. Não que eu não erre, né? Obviamente. Mas é que eu me cobro muito quando eu erro. Então, eu acho que uma palavra que eu menos vou com a cara seria erro. Porque eu ainda preciso saber lidar bem com isso. Escolha 2 cidades brasileiras para você morar um dia na vida. Gente, que aleatório, meu Deus. Um dia só. Macapá e Curitiba. Como você vai morar um dia só? Tá. Macapá e Curitiba. Belém e Recife. Brasília e São Paulo. Brasília e Rio de Janeiro. Florianópolis e Fortaleza. Florianópolis e Vitória. Salvador e Goiânia. São Luís e Campo Grande. Rio de Janeiro e Porto Alegre. Essa pra mim é fácil. Sério? Facílimo. Eu sou apaixonada na Bahia, então já de cara eu colocaria Salvador. E aí vem junto Goiânia, que é uma cidade que eu gosto muito também. E tem mais a carinha, assim, da nossa cidade. Sim. Então, sem dúvida, eu iria Salvador e Goiânia. Eu gosto muito do frio e muito do calor. Assim, pra passear, né? Não pra morar, mas pra passear. Então eu vou colocar Rio de Janeiro e Porto Alegre, porque eu acho que são dois opostos, dois extremos. E eu ficaria super feliz. Me deu vontade agora de colocar, não, mas eu vou manter fiel no Salvador e Goiânia. Achei inteligente sua escolha. Qual desses livros você escolheria para ler? Barba Ensopada de Sangue, Cidade de Deus, Feliz Ano Velho, Grande Sertão Veredas, Macunaíma. Eu tô vendo o que eu já li aqui, meu Deus do céu. Memórias de um Sargento de Milícias, Morangos Mofados, O Cortiço ou Vidas Secas. Você já leu algum, Ana? Cara, com certeza algum, porque eu tenho alguns aqui que é de lista de vestibular. Agora, que eu me lembre do que se trata, isso é um grande problema. Vai virar, com certeza, aqui pra frente vai virar um podcast. A gente pode escutar esse livro de novo. Não faço a mínima ideia. Eu vou pôr O Cortiço, porque eu sei que ele é um romance. Eu adoro ler romance. Me distrai, então, é leve. Tô com bastante dúvida nele também. Ele. Caio Fernando de Abreu também, eu sei que é um autor bem bacana, mas eu nunca li esse Morangos Mofados dele. Não, também não. Então acho que eu vou te copiar. Vou no Cortiço. Em qual destes lugares você se sente mais em casa? Em um bar. Eu adoro, gente, um bar. Uma biblioteca, um escritório, uma palestra, uma casa de shows, um hospital, uma sala de aula, canteira de obras. Agora vai ficar e feio se eu não postar essa. Ana, por favor. Não, canteira de obras eu confesso que assim, eu tive a primeira vez que eu fui, opa, calma lá. Mas hoje eu já tenho menos medo, assim. Mas que eu me sinto em casa... Eu acho que... em um hospital, pra você que é enfermeira. Nossa, super. Enfermeira e pós-graduada em Grey's Anatomy. Eu acho que eu vou por escritório. É mais básico, assim. Eu acho que eu iria numa palestra. Eu me sinto muito bem em evento, enfim, evento. Ai, meu Deus, olha meu resultado. Ai, o meu tá ótimo. O que foi o seu? O meu foi advogado. O meu também. Nossa senhora, nada a ver comigo. Não façam esse... Não façam, não precisa fazer. Não. Não Você certo. sabe defender as pessoas como ninguém. Possivelmente seria uma pessoa muito feliz fazendo isso profissionalmente. Nossa, eu não sei nem me defender, gente. No Bom, caso... mas valeu a pena, gente. Se você tá no cursinho, pensando no que vai fazer de faculdade... não. Não faça esse... Né? Não, vai te confundir. Mas uma última pergunta pra gente encerrar. Ana, você já fez aqueles testes vocacionais na escola? Claro, inúmeros. E o que dava? Eu não acreditava Sempre muito, tipo esse daqui, ó. Eu, na verdade, agora sem brincadeira, eu prestei... Quando eu fui fazer faculdade de arquitetura... Vai, a próxima. Não. De administração, eu tava prestando direito. E eu acho que a única coisa que eu gostaria de direito, assim, seria... sei lá, uma coisa meio criminalista, assim, meio barraqueira, alguma coisa pra chegar lá, defender o meu cliente, falar, não, solta. Mas eu queria direito. E aí passei a administração ali meio como uma segunda opção, sabe? Não passei em direito. Mas, então, assim, no geral, dava muito direito na época. Sim. E eu já namorava o Arthur, e ele, assim, eu acho que o Arthur nasceu, ele sabia que ele ia ser advogado. Ele é muito focado, muito comprometido, e sempre soube a faculdade que ele queria fazer
E Se todo mundo fosse assim. ele é muito focado, assim. Tanto que a gente fez o 3º ano, ele não passou na faculdade, aí ele fez um ano de cursinho, porque o vestibular dele tinha uma vez por ano só. E aí, quando depois de um ano de cursinho, tá todo mundo, tipo, arrancando o cabelo de nervoso, todo mundo presta tudo, né? Ele prestou só um vestibular. Caramba. Aí eu falei, mas se você não passar? Ele, se eu não passar, eu vou fazer mais um ano de cursinho até passar. Meu Deus do céu. E eu assim, né, prestando de culinária, de gastronomia, a sei lá o quê, qualquer coisa eu prestava. Sim. E eu olhava pra ele super focado. Então, assim, não deu certo advogado, não. Nossa, se todo mundo fosse assim, ia ser ótimo. Mas também não sei se eu me vejo sendo advogada, não. Você vê, né? Você teve respostas diferentes. Sim. E mesmo assim, o nosso perfil é parecido. É parecido, tá ali. Acho que o advogado é a new moda ali. Tá por ali. Mas meu avô era advogado, então quem sabe tá no sangue, no DNA. Não, mas com certeza eu ia ser uma advogada que ia mudar de carreira depois. Empreender, vamos pensar por esse lado. A gente ia empreender. Ana, muito obrigada. Prazer foi tudo por meu. você estar aqui com a gente, compartilhando todas as suas vivências. Uma história muito enriquecedora. Te desejo todo o sucesso desse mundo em mais uma nova carreira. Que você alcance todos os seus objetivos aí. E obrigada a vocês também que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Continuem assistindo a gente. Tem episódio toda semana e vocês podem acompanhar todas as novidades pelo Instagram, @sharecomelas. E também ativa o sininho aí e se inscreva no nosso canal, tá bom? O sininho vai te deixar a par de todas as novidades em primeira mão. Então, se eu fosse você, eu assinava logo esse negócio aí. Né, Ana? Isso aí. E, Ana, compartilha aí com a galera, com todo mundo, o nosso canal. A gente está começando agora. Muito felizes por trazer histórias legais de mulheres maravilhosas. Você é uma delas. E muito obrigada novamente. Seja sempre bem-vinda aqui no Share com Elas. Eu que agradeço. Fico muito feliz por ter sido convidada, por terem lembrado do meu nome, mesmo eu quietinha ali, meio numa vida meio offline. Agradeço de coração, de verdade. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigada. Eu fico muito feliz quando projetos assim nascem dentro da nossa cidade e se desenvolvem, crescem e ganham aí o mundão. Saibam que vou estar sempre dando toda a força aí para vocês. Obrigada, Tá Ana. bom? Agora Muito o último sucesso. brinde. Tchim, tchim. E a gente vai terminar o nosso vinho aqui agora no offline. É isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.